Bom, e também vem repercutindo muito uma declaração dada ontem pelo presidente, que é a seguinte: Bolsonaro criticou o Facebook e defendeu o aumento da tributação das redes sociais no Brasil. O presidente reclamava contra as políticas aplicadas pelas mídias sociais para combate à disseminação de alegadas notícias falsas. A declaração foi transmitida em uma rede social de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar. Obrigado quem mandou nota fiscal para mim, por outros meios, já que o Facebook bloqueou. E nós vamos ver, já liguei para a AGU. O que a gente pode fazer, né? E o governo federal também. Junto com o parlamento, criar uma legislação, taxar mais ainda esse pessoal que paga muito pouco de imposto, que está operado dentro do Brasil. É medida para realmente garantir a liberdade de expressão. Na última sexta-feira, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada, Bolsonaro denunciou que o Facebook estava impedindo o envio de fotos de notas fiscais de combustíveis por meio da plataforma. O presidente havia pedido aos seguidores que enviassem as imagens para acusar a bitributação do insumo. Questão delicada. José Maria Trindade, sua opinião, Zé, sobre essa ideia do presidente Jair Bolsonaro, tributação sobre as redes sociais. O que você pensa, Zé? Ô Vitor, eu vejo dificuldades nessa guerra, mas eu acho uma boa causa. Eu entendo que chegou a hora de regulamentar as mídias sociais. É preciso. Não existe nada tão internacional assim. É preciso regulamentar, colocar critérios que tenham escritório no Brasil e que paguem impostos, como todos. O cálculo é de que essas mídias sociais faturam mais de 100 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, 100 bilhões de dólares, somando todas, né? O Facebook é em torno de 29 a 30 bilhões. Já se sabe que o Google fatura mais do que somados todos os principais veículos de comunicação no Brasil. Então é preciso colocar a cara, ninguém sabe onde esse povo mora, ninguém sabe onde é o escritório. Eles mudaram o conceito. Antes era a liberdade, todos publicavam tudo. E eles escondiam que manipulam por fora. Não é inocência, é porque a gente acreditava que o que a gente publicava ia para todos os nossos amigos, no Facebook, no Twitter e tal. Não é assim. Uma inteligência artificial, ou seja, um programa, um algoritmo, define para onde vai cada mensagem. Além disso, agora eles querem cortar o que você está publicando. Isto é edição, isto é produção de conteúdo, isto é veículo de comunicação. Sejam bem-vindos, venham e assumam as regras que nós temos aqui. Para início de conversa, nós temos que comprar, não é ganhar uma concessão, comprar uma concessão do governo para funcionar para início de conversa, que vale milhões. Por outro lado, os veículos têm que obedecer critérios. Cadê os critérios para as mídias sociais? Então, ou a mídia social é realmente democrática, que eu gosto da ideia de que todos publiquem o que quiser, como um muro que você escreve o que quiser, ou virou um veículo de comunicação e tem que dar explicações. Agora, vejam que ousadia. Se essas mídias sociais censuram um presidente da República, o que ela não faz com você no dia a dia. Todos nós estamos achando que o que a gente publica vai para todos de forma democrática. Não, tem um algoritmo, tem inteligência artificial distribuindo. Algumas pessoas acham que quando procuram no Google determinado produto, que vem os produtos. Não, vem os produtos das empresas que pagam. As outras são escondidas e evitadas de que forma? Sabe-se lá Deus como. Então o presidente Bolsonaro tocou no ponto. Não é censurar, mas é preciso chamar essas empresas, regulamentar, colocar critérios de funcionamento. É assim, foi assim no início com rádio, se colocava uma rádio em Cuba e transmitia para o Brasil, os sinais, internacional. Chegava aqui no Brasil, foi preciso criar a Rádio Nacional para dar uma cobertura nacional, né, com uma potência muito grande e tal. E agora chegou o momento também de racionalizar, e não é censura, é de definir o que pode e o que não pode. O Congresso tem que enfrentar esse debate e tem que regulamentar. É preciso critérios, ninguém pode estar acima da lei.
E você, Fiuza, qual a sua opinião? Olha, Vitor, na verdade, essas plataformas, elas estão no meio do caminho, né, entre essa figura da plataforma e do veículo de comunicação. Mas estão muito distantes também ainda de ser o veículo de comunicação. Isso é que dificulta, isso é que confunde, isso é que torna complexo você legislar, porque ainda são essencialmente plataformas, né? Quer dizer, realmente essa indução, né, do consumo de conteúdo acontece, né? O algoritmo, um certo direcionamento realmente, né, de informações, mas ainda assim, né, hoje a gente percebe que todo o sistema de comunicação, inclusive as grandes mídias, interagem, existem e coexistem nessas plataformas. Elas são ambientes inevitáveis, inescapáveis, e eu sempre digo aqui, são ambientes pródigos para a circulação de informação, são ambientes pródigos para a inclusão, né? Não só do acesso que as pessoas têm à informação em geral, como a participação, a expressão, né? São veículos muito importantes para a liberdade de expressão. Mas, de fato, elas provêm desta natureza de ser um projeto privado. Então, vamos supor, eu crio aqui um concorrente ao Facebook, né? Eu estou criando com as minhas regras, uma empresa particular, entra quem quer. Aí vamos supor que vem todo mundo para essa plataforma que eu criei. Eu posso continuar dizendo, olha, as regras são as regras deste projeto, deste programa, né, que é uma iniciativa privada, particular, e use quem queira. Se não quiserem, os incomodados que se mudem. O problema que torna tudo mais complexo é porque, na realidade, por ações muito de mérito, eu acho, né? Mérito de tecnologia, mérito de projeto, mas também ações, evidentemente, agressivas de dominação de mercado, elas viraram, de certa forma, monopolistas, né? São concorrências, mas assim, o YouTube não é um concorrente direto do Twitter, por exemplo, né? Então, realmente só tem um YouTube, só tem um Twitter. Todo mundo foi para lá, digamos assim, em linhas gerais, para essas grandes mídias, e aí isso precisa ser discutido. O problema é que essas plataformas, por exemplo, o Facebook, essa questão que o presidente está aí apontando e criticando, o Facebook, depois de várias outras diretrizes que são, inclusive, ao meu ver, contraditórias com a natureza democrática daquela plataforma, eles resolveram suprimir conteúdo político, resolveram fazer essa experiência, colocaram essa diretriz de travar conteúdo político. Isso é uma completa insanidade. Mesmo se você estiver observando do ponto de vista do empresário, né, do bem que ele queira fazer, mesmo se ele for inescrupuloso, é um completo erro, inclusive, de mercado. Porque aí sim você entra num nível de arbitrariedade sobre qual conteúdo político. Bom, autoridades usam as redes para, por exemplo, prestar informações ao público, certo? Então, você vai caçar isso, dizendo, não, agora conteúdo político não pode. Então você caça um serviço público, que eu volto a dizer, uma autoridade, por exemplo, que esteja fazendo isso, ela pode ser, num ambiente livre, ela pode ser repudiada, ela pode ser desmentida, não significa que o espaço, a conta dela, será um veículo, digamos, de imposição de informação. Ao contrário, a natureza livre das redes faz com que o conteúdo esteja ali, né, suscetível a todo tipo de crítica, a repúdio, até eventualmente a gente que desista,
né, que saia, ou o próprio dono do perfil bloqueie. Então, é um ambiente muito complexo que os donos das plataformas caíram na tentação de tentar dirigir demais. Eu acho que isso não acaba bem. Não é só para todos, não. A princípio, para a própria plataforma. Né? Quer dizer, é claro, a concorrência é difícil, etc., mas as plataformas vão começar a pagar por isso, com certeza, em termos de mercado também. Só para concluir, sobre tributação e outros tipos de regulação, o problema é que não adianta você combater arbitrariedade com arbitrariedade. Então, tá bom, eu acho que taxação está dentro de algo que precisa ser discutido. Agora, a questão do conteúdo é complicado, porque o projeto de lei da Mordaça, por exemplo, que diz que quer regulamentar fake news, na verdade quer legitimar a postura autoritária de plataformas que criaram ali ambientes de decisão dos senhores da verdade, do que é certo, o que é errado, vão fazer uma política de cartilha, que a gente já sabe qual é, e vão ser desleais, como tem sido, na decisão de quem é que pode falar ou que não pode falar. Se uma lei vem com o suposto ideal de, não, então é o editor, então vamos dar aí os deveres e os direitos ao editor. Os direitos passaram a ser, como está nesse projeto de lei das fake news, que é uma lei da Mordaça, passa a ser legitimar essa cassação. Eles, olha, não gostei disso porque isso aqui é onda de ódio, isso aqui é gabinete do ódio, isso aqui é milícia e tal, eu corto, tiro fora e passa a valer esse tipo de arbitrariedade. Diga, Ana. Olha, Vitor, alguns pontos interessantes sobre essa discussão, né? Isso é uma discussão pertinente e eu acho que vale a pena o fato do presidente Bolsonaro levantar essa discussão em relação à tributação e também não apenas ao bloqueio do perfil dele, mas o que a gente vê acontecendo, e aconteceu aqui recentemente, né, com Donald Trump aí sendo banido das redes sociais, do Twitter, do Instagram, até do Spotify, do Pinterest, até de redes aí onde você coloca a receita de torta de maçã, ele foi banido, YouTube também. Então, eu acho que esse debate é pertinente, sim, já é um debate que acontece aqui há muito tempo e mesmo antes do presidente Trump entrar na Casa Branca, democratas e republicanos discutiam essa autoridade absurda e esses oligopólios das Big Techs em relação ao que pode ser dito, ao que não pode ser dito. Uma coisa é você, obviamente que nós estamos falando aí de empresas privadas, mas uma coisa é você colocar as suas políticas e expor as suas políticas de maneira clara, de maneira honesta, clara, e as pessoas comprarem aquele seu produto, usarem aquele seu produto, baseando-se, então, nas políticas que você pré-estabeleceu para o uso daquele produto. O problema é que, no caso dessas Big Techs e também das plataformas sociais, é que essas políticas ali estabelecidas no contrato, elas não são aplicadas para todos os usuários. Uma coisa é você se dizer um liberal e você defender o caminho que uma empresa privada quer seguir, mas outra coisa também você tem que entender que no Estado democrático de direito é necessário aí um respeito absurdo às leis e aos contratos. Se você se intitula aí anarcocapitalista e você acha que tudo tem que ser da maneira como as pessoas querem tocar e o Estado tem que ficar de fora de absolutamente tudo, inclusive da polícia aí no respeito às leis, não apenas no respeito aos contratos, mas às leis, aí tudo bem. O que a gente vê nessa discussão, Vitor, é que há um peso, duas medidas. A mesma política que é empregada para usuários de um lado aí do espectro político, ideológico, não, essa mesma aplicação das regras ali no contrato não é aplicada para o outro lado.
Esse é o problema. E a partir do momento que você passa a editar, como o Zé muito bem colocou, que é exatamente a seção 230 do CDA aqui dos Estados Unidos, a proteção da seção 230 a essas plataformas é exatamente que elas têm qualquer isenção aí de litígio e processos judiciais, porque elas se colocam apenas como um conduíte, como um fio onde duas pessoas estão conversando, e essas plataformas, então, dentro da seção 230, não teriam responsabilidade sobre o que essas pessoas estão conversando. A partir do momento que essas plataformas começam a editar, aí sim elas passam a ser responsáveis pelo conteúdo, pela conversa entre as pessoas. Então, eu costumo muito falar aqui que nós já temos leis no Brasil sobre a calúnia, difamação, injúria, ofensas graves, ameaças, e eu já usei essas leis, e essas leis funcionam no Brasil. Todos os processos que eu abri usando a lei de injúria e calúnia e difamação, todos esses processos eu venci. Acontece que se você tira essa isenção aí da plataforma de ser apenas o conduíte, o fio, o meu processo não seria contra aquele agressor que me injuriou e que me difamou, e sim a plataforma social ali, que não, a rede social que não me protegeu. É um precedente muito perigoso para as plataformas sociais, e eu acho que é um assunto que não está dominando apenas os Estados Unidos. A Polônia e a Hungria já começam a estudar legislações em relação a isso. Vários estados aqui nos Estados Unidos também estão passando legislações em relação a isso, porque se a regra do jogo é que você pode editar, então se você tem esse bônus, você também vai ter que ter o ônus de aguentar qualquer processo litigioso, até criminal, se possível. E aí a gente sabe, Vitor, que o bolso dessas big techs no mundo todo é fundo, pode ser um problema muito grande para eles.